Fala, meus amores, eu sou a Elisângela, tá começando mais um vídeo aqui no canal Anatomia Express. O assunto de hoje é osteologia. Se você ainda não sabe o que é, então fica ligadinho que eu vou explicar já já, depois da vinheta. Então vamos lá? Bom, galera, osteologia significa estudo dos ossos, tá? Os nossos ossos, eles também são compostos por um tecido conjuntivo, porém o tecido conjuntivo ósseo, que possui tanto a matriz quanto as células supercalcificadas, tá? Dentro da matriz óssea, nós encontramos duas células que são responsáveis, entre aspas, pela formação dos ossos, que são as células que vamos chamar de operárias, né? Que são osteoblasto e osteoclasto. O osteoblasto, ele é responsável pela formação da matriz óssea e pelos componentes orgânicos que compõem a matriz óssea, ou seja, colágeno, proteoglicanos, glicoproteínas, enquanto o osteoclasto, ele é responsável por destruir a matriz óssea, tá? Reabsorvendo todo o tecido ósseo envelhecido ou danificado e produzindo também glóbulos brancos. Todo esse processo que envolve osteoblasto e osteoclasto, que é o processo de formação da matriz óssea e reabsorção de tecido conjuntivo, de tecido ósseo, é importantíssimo para manter a homeostasia cálcica do osso, tá? E a integridade óssea também, porque o osso assim permanece em constante processo de renovação. Bom, o sistema esquelético ele é composto por um conjunto de ossos, cartilagem e ligamentos que interligados eles formam o nosso arcabouço ou nosso esqueleto, tá? Que no nosso corpo desempenha várias funções. A primeira delas seria a função de proteção. Quando a gente fala de proteção, já vem alguns ossos na nossa mente, né? Como por exemplo os ossos que compõem a caixa torácica, que protege tanto o coração quanto os pulmões. Coluna vertebral, que protege a medula espinhal, e a caixa craniana, que protege o encéfalo, tá? A segunda função é de sustentação e conformação do corpo, até porque é o nosso esqueleto que dá formato ao nosso corpo. Sem ele, nós teríamos somente um monte de pele, sem a possibilidade de realizar movimento e talvez até sem formato algum, né? Ia ser bem bizarro. A terceira função é armazenamento de íons, especificamente cálcio e fósforo. Esses íons são responsáveis por dar dureza e firmeza ao osso. Eles ficam armazenados no osso até que o nosso corpo necessite para realizar alguma função metabólica. Daí eles são retirados para que o nosso corpo utilize, tá? Principalmente nós, mulheres, temos dois momentos que nós temos que prestar bastante atenção na ingestão desses íons, principalmente o cálcio. O primeiro deles é a gravidez, porque o cálcio utilizado para formar o osso do bebê vem do corpo da mãe. E se você não tiver uma ingestão, uma reserva boa de cálcio, ele vai passar a ser retirado do seu osso para poder formar o osso do bebê. Isso não é legal, afeta a densidade óssea. O segundo momento é a menopausa, tá? Porque na menopausa tem a diminuição dos hormônios femininos e isso faz com que ocorra uma osteopenia ou até uma osteoporose, que diminui a densidade óssea e torna os ossos fracos e quebradiços. A quarta função é o sistema de alavanca. Os ossos eles se ligam aos músculos e permite que o nosso corpo realize movimentos. A quinta função, que eu diria que é a mais importante, é a função hematopoética. Mas Elisângela, função hematopoética, que bicho é esse? Calma, é bem simples, tá? Função hematopoética nada mais é do que a função de produzir células sanguíneas. Dentro do osso, nós temos a chamada medula óssea, ela é responsável por produzir todas as células sanguíneas, ou seja, glóbulos vermelhos, que são responsáveis pelo transporte de oxigênio, glóbulos brancos, que defendem o nosso organismo contra entradas de corpos estranhos no sangue, e as plaquetas, que participam de processos bioquímicos como coagulação e trombose. Mas, gente, cuidado para não confundir medula óssea com medula espinhal, tá? Em concurso, prova, tem muita pegadinha relacionada a isso.
A medula óssea, ela ocupa a cavidade óssea e ela pode ser doada. Se a pessoa ela tiver com algum problema, alguma deficiência na produção de células sanguíneas, pode ser facilmente doada uma medula óssea a ela e tudo vai estar resolvido. Já a medula espinhal, além dela não poder ser doada, ela ocupa um espaço na coluna vertebral e ela é feita de um tecido nervoso e é responsável por transmitir impulsos nervosos tanto para o cérebro quanto para o corpo. Tá? Agora que a gente já falou das funções do esqueleto, eu vou falar um pouco sobre os tipos de esqueleto. Tá? O esqueleto ele pode ser desarticulado, onde os ossos são separados. Geralmente são o que a gente estuda em laboratório, aquelas peças separadas que a gente pega para analisar. E tem o esqueleto articulado, que tem os ossos conectados. Esses ossos eles podem ser conectados de forma natural, através de tendões, ligamentos, tecido conjuntivo, tá? Artificial, onde as peças, os ossos, eles são ligados através de placas e parafusos de metal. E também a articulação mista. Eu coloquei aqui uma imagem de exemplo que é de um joelho normal e um joelho com artrose. Nesse caso aqui, como já tinha uma grande perda de cartilagem, uma redução do espaço de articulação, foi recomendado a troca dessa articulação por uma articulação mecânica através de uma artroplastia. Nesse caso, essa pessoa, ela ficou com uma articulação mista, tá? Porque como foi feita a alteração somente no joelho e o restante do corpo tem as articulações naturais, ela ficou com a articulação mista, as duas articulações ao mesmo tempo, mecânica e natural. O esqueleto também pode ser exoesqueleto e endoesqueleto. O nosso tipo de esqueleto é o endoesqueleto, que é formado no interior do corpo, é composto de ossos e cartilagem e tem função de suporte, proteção e reserva de íons, tá? O exoesqueleto ele é encontrado nos animais invertebrados, ou seja, aqueles que não possuem estrutura óssea interna, como exemplo, o caracol. Daí é formada uma carcaça protetora ao redor desse animal. Agora que a gente já falou sobre os tipos de esqueleto, a gente vai falar um pouco sobre a divisão do esqueleto. O esqueleto ele pode ser dividido em axial, que é esse cinza, que é composto pelos ossos do eixo do corpo, e apendicular, que é composto pelos ossos dos membros superiores e inferiores. O esqueleto axial, ele tem a função de sustentar e proteger os órgãos da cabeça, do pescoço e do tronco, e é composto pelos ossos do crânio, o osso hioide, que é o osso que tem logo abaixo do maxilar, toda a caixa torácica e toda a coluna vertebral, ou seja, os ossos que compõem o eixo do corpo. O esqueleto apendicular, ele é composto pelos membros superiores e inferiores, ele auxilia na sustentação e na movimentação do corpo, e ele é dividido em apendicular torácico e apendicular pélvico. O apendicular torácico é composto pelos ossos do membro superior, temos a clavícula e escápula que formam a cintura escapular, que liga o esqueleto apendicular ao axial. Logo mais abaixo nós temos o húmero, que é o osso do braço, rádio e ulna, que formam o antebraço, e os ossos do carpo, metacarpo e falange, que são os ossos da mão. Na parte inferior nós temos os ossos do quadril, que formam a cintura pélvica, o osso do fêmur, que é o osso da coxa, a patela, que é o ossinho do joelho, tíbia e fíbula, e os ossos que formam o pé, que é tarso, metatarso e falange. Galera, agora um truque. Não sei se vocês perceberam, mas os ossos tanto das mãos quanto dos pés têm um nome muito parecido. Cuidado para não confundir. Os ossos da mão terminam em carpo, ossos do carpo, metacarpo e falange, ou cárpicos, metacárpicos. E os ossos do pé terminam em tarso, os ossos tarsos, metatarsos ou tarsos e metatársicos.
Então, ossos da mão terminam em carpo e ossos do pé terminam em tarso, tá? Só mais uma vez para relembrar. Axial compõe o eixo do corpo, que é crânio, mandíbula, caixa torácica, coluna vertebral. E apendicular, membros superiores e inferiores. Cintura escapular formada pela clavícula e escápula, que liga o apendicular ao axial. Osso do braço, húmero, antebraço, rádio, ulna, mão, ossos do carpo, metacarpo e falange. Membros inferiores, nós temos os ossos do quadril, formando a cintura pélvica, fêmur, osso da coxa, patela, o ossinho do joelho, fíbula, tíbia, e os ossos formando o pé, que são os ossos tarso, metatarso e falange. Agora que a gente já falou sobre os tipos e a divisão do esqueleto, a gente vai falar um pouco sobre a classificação dos ossos que compõem o esqueleto, tá? Tem alguns critérios que podem ser seguidos para classificar um osso, que é comprimento, largura e espessura. Esses são os critérios para classificação dos ossos, tá? Eles podem ser longos, laminares, curtos, irregulares, pneumáticos e sesamoide. Os ossos longos, ele tem um comprimento maior que a largura e espessura e possui epífases, que são essas extremidades pintadas de roxo, e diáfise, que é o corpo do osso. No esqueleto, nós temos como exemplo na parte superior do corpo o húmero, rádio e ulna, na parte inferior do corpo fêmur, tíbia e fíbula, e na parte superior e inferior os ossos do metacarpo, metatarso e falange. Agora, o osso laminar, ele é um osso mais liso, tá? Aqui tem como exemplo o osso parietal, que pertence ao crânio. Ele tem a largura maior que o comprimento e a espessura. E também nós temos outro osso como exemplo, que é o osso frontal. Os ossos curtos, ele tem todas as dimensões equivalentes, ou seja, parecidas. Aqui eu coloquei como exemplo os ossos do carpo, que são os ossos da mão, fileira proximal e fileira distal. Esse é um exemplo de osso irregular, que é uma vértebra torácica. Ele não tem um formato definido, tá? Ele não tem uma dimensão definida, não é parecido com uma forma geométrica existente. Ou seja, você olha para ele e não consegue dar formato algum. Aqui eu coloquei como exemplo a vértebra torácica, mas tem também o osso temporal, o esfenoide, o osso maxila, etimoide, entre outros, tá? O osso pneumático, aqui coloquei como exemplo o osso maxila, tá? Ele é um osso oco com uma cavidade cheia de ar, que no caso do osso maxila se chama sino maxilar, que inclusive é o que dá origem à sinusite, a inflamação do sino maxilar. Também tem como exemplo o osso frontal, o etimoide e o esfenoide. O osso sesamoide, ele sempre fica próximo a articulações, ele tem um formato arredondado. Aqui temos como exemplo a patela do joelho. Agora que a gente já falou sobre os tipos de ossos, o mais complexo é o osso longo, né? Então eu vou explicar um pouco melhor para vocês a estrutura do osso longo. A estrutura do osso longo, ele tem epífases, que são essas extremidades, que é epífase proximal, epífase distal. Ele tem a metáfise, que é a transição entre a epífase e a diáfise, que é o corpo do osso. Na metáfise, nós encontramos a cartilagem articular, que é responsável pelo crescimento do osso, e ela fica no nosso esqueleto até uma certa idade, até os 21, 22 anos. Depois ela some e o osso não cresce mais. Nós temos a diáfise, que é o corpo do osso, tá? Eu acho que deu para dar uma entendida na estrutura do osso longo. Agora a gente vai falar um pouco sobre
as substâncias ósseas. A primeira substância seria o osso esponjoso. Ele tem as mesmas substâncias que o osso mais compacto, porém ele tem uns espaços, umas lacunas, né, que fazem ele ser semelhante a uma esponja. São chamadas de trabéculas, que inclusive é nele que se encontra a medula óssea. E nós temos o osso compacto, que é um osso mais denso e rígido que não tem espaço visível a olho nu. A segunda substância seria o periósteo, que é uma membrana que recobre o osso, tá? Tem a função de formação de osso, no caso de fratura, ele auxilia na produção do calo ósseo para a regeneração do osso, tá? E também é o periósteo que é responsável por toda a inervação sensitiva. Quando você bate a perna e bate o osso, dói, porém não é o osso que dói, é o periósteo, através da inervação sensitiva, que faz você sentir dor. E ele também é responsável por toda a nutrição do osso. As artérias e veias, elas entram internamente no osso e nutrem o osso, tá? E a terceira substância é o líquido sinovial, que é um líquido bem transparente, bem viscoso, que fica nas cavidades de articulações. É responsável por lubrificar as articulações, tá? Agora o último tópico, que é a regeneração óssea. A regeneração óssea, ela se dá por alguns processos, tá? O primeiro é o processo de hematoma, formação de hematoma, que é o rompimento dos vasos sanguíneos. Quando você quebra um osso, sangra, porém não é o osso que sangra, tá? Como o osso é responsável por produzir todas as células sanguíneas, tem muitos vasos sanguíneos no osso, então quando você quebra, esses vasos se rompem e dão origem ao sangramento. Logo após o sangramento, vem a formação do calo ósseo, onde o osteoclasto ele remove as células mortas e o periósteo ele fornece células que vão formar o osso ainda molinho, ainda imaturo, tá? Após esse processo, ocorre a calcificação do osso, onde a estrutura óssea é refeita com a participação do osteoclasto e osteoblasto, e logo em seguida a remodelação do osso, onde o osteoclasto ele vai destruindo a matriz óssea que foi formada e o osteoblasto ele vai formando uma matriz óssea nova, tá? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do assunto da aula de hoje. Caso fique alguma dúvida, deixe aí no comentário ou me mande através de e-mail. Deixem ideias de vídeo para que eu vá postando no canal. Se você gostou, dá aquele like e compartilha, porque assim você me motiva a fazer mais vídeos e ajuda para o crescimento do canal. E é isso. Fiquem com Deus. Beijo!